Вон что там летает, слышите? Вон там где-то дрон, смотри, смотри, смотри. Пошла она. O teatro de guerra ucraniano vai ganhando seus novos capítulos. Enquanto a máquina de guerra de Moscou segue avançando no fronte leste, o Kremlin tenta manter as aparências dentro de casa, onde eventos curiosos se acumulam em várias regiões dentro da Grande Mãe Rússia. São depósitos pegando fogo do nada, hospitais militares em chamas, fantasmas da noite pairando pelos céus noturnos, e o azar parece querer bater forte por todos os lados. E nesse episódio, vamos falar sobre os ataques russos pela Ucrânia entre os dias 11 e 13 de janeiro. E vamos falar também sobre a sequência de eventos que ocorreram na Rússia nesse mesmo período. Fique conosco até o final, lembrando que o canal só cresce com o seu apoio. Então deixa uma curtida para fortalecer nosso trabalho e vamos juntos a mais um boletim de guerra. Entre os dias 10 e 13 de janeiro, a Ucrânia enfrentou ondas intensas de ataques com drones pelo país. Segundo relatórios, mais de 170 drones e iscas foram lançadas sorrateiramente contra diferentes pontos da Ucrânia. Segundo a Força Aérea Ucraniana, boa parte desses drones foram neutralizados pelo guarda-chuva da defesa do país. Entretanto, em Dnipropetrovsk, os ataques danificaram propriedades agrícolas e residenciais, enquanto em Prilutsky Rayon, no oblast de Chernihiv, um prédio residencial foi atingido, possivelmente por um drone Shahed. Em Zaporizhzhia, também houve danos significativos à infraestrutura civil. Em Sumy, a administração regional informou que um ataque de drones russos do tipo Shaheds atingiu um centro infantil da comunidade local, provocando um incêndio. Apesar dos danos ao edifício, não houve relatos de feridos. E a situação foi controlada pelas equipes de emergência. Em meio ao aumento da pressão russa, o Sr. Zelensky revelou que, ao longo da semana de 6 a 12 de janeiro, a Rússia lançou aproximadamente 700 bombas planadoras e mais de 600 drones de ataque contra a Ucrânia. Por outro lado, essa ofensiva intensa russa na retaguarda ucraniana vem sendo correspondida com enxames de drones sobre o território russo nos 10 primeiros dias de janeiro, conforme já falamos aqui no canal. Em Engels, na região de Saratov, autoridades russas anunciaram em 13 de janeiro que o incêndio na base de armazenamento de petróleo Kombinat Kristal foi finalmente extinto. Segundo o governador Roman Buzardin, as equipes continuam trabalhando no local para avaliar os danos e garantir a segurança. O incêndio, iniciado após um ataque de drones em 8 de janeiro, manteve a instalação em chamas por vários dias. Fontes internas relataram que o incêndio destruiu 3 tanques de combustível com capacidade total de 120 mil metros cúbicos, além de ter causado danos em outros 6 tanques. As autoridades ainda não divulgaram a extensão total dos prejuízos e quanto tempo levará a reconstrução. Indo para Kursk, o comando ucraniano na região de Kursk informou que forças russas realizaram um ataque aéreo na cidade russa de Sudza, onde uma moradora local perdeu a vida.
Segundo Alexei Dmitrashkovsky, representante do comando de Kiev em Kursk, a aviação russa realizou 2 bombardeios na área de um internato da cidade entre os dias 11 e 12 de janeiro. O bombardeio teria danificado o prédio do internato, destruindo janelas e portas. Dmitrashkovsky afirmou que, no momento da ofensiva, cerca de 70 idosos estavam abrigados no local. Em 12 de janeiro, o Ministério da Defesa da Rússia declarou que a operação que atacou em Sudza visava atingir forças ucranianas e equipamentos, mas não comentou as alegações sobre os ataques contra a própria cidade russa. E lembrando que não é a primeira vez que os russos usam suas FABs contra suas próprias cidades russas. Por outro lado, os ucranianos também podem estar por trás dos ataques em Donetsk em janeiro desse ano. Indo para bem longe de Kursk, mas ainda na Rússia, as autoridades locais relataram a chegada de drones à refinaria de petróleo Taneco, em Nizhnekamsk, na região do Tartaristão, entre os dias 11 e 12 de janeiro. Imagens mostram uma densa fumaça saindo das instalações da refinaria, mas autoridades não comentaram sobre os danos. Na noite de 12 de janeiro, um incêndio de origem misteriosa e de grande escala atingiu um galpão de uma fábrica de antissépticos no assentamento de Pervomaisky, segundo informações de fontes locais. Mais de 50 bombeiros e 18 veículos de combate a incêndio foram mobilizados para conter as chamas. O Ministério de Situações de Emergência da Rússia informou que o incêndio foi rapidamente controlado, impedindo que o fogo se espalhasse para estruturas adjacentes. No entanto, o telhado da instalação desabou em uma área de 700 metros quadrados. Ao final dessa edição, as autoridades não registraram feridos e uma investigação russa foi iniciada para determinar as causas do incêndio. Ainda falando sobre incêndios suspeitos na Rússia, em 13 de janeiro, um incêndio de grandes proporções foi registrado no Hospital Militar do 39º Destacamento Médico, separado das Forças Aerotransportadas, localizado em Tula. De acordo com as informações preliminares, o fogo atingiu o último andar do edifício e até o final dessa edição não havia registro de feridos ou sobre o que causou o incêndio. O hospital, que serve de apoio médico para as forças aerotransportadas russas, é uma instalação estratégica na região, o que aumenta a preocupação com possíveis danos à sua infraestrutura e impacto nas operações militares das tropas de Moscou. E apesar de um incêndio em um hospital militar russo ser muito suspeito, não há evidências nenhuma até o final dessa edição de que tenha sido uma ação ucraniana. Na calada da noite de 13 de janeiro, a região de Tula, na Rússia, bem longe da fronteira com a Ucrânia, foi surpreendida por um ataque massivo de drones. Imagens registram o barulho sombrio dos drones rasgando os céus noturnos da região e sendo neutralizados pelos sistemas de defesa. Não houve relatos de danos, apenas o susto na população russa, causado pelos ventos da guerra. Вон там где-то трон, смотри, смотри, смотри. O governador Dmitry Milyaev confirmou o incidente, assegurando que os sistemas de defesa aérea estavam operacionais e que, felizmente, não houve feridos. Enquanto isso, quase que simultaneamente, as regiões de Belgorod dispararam os alertas de ataques aéreos, porém sem ocorrências registradas.
E a empreitada mais ousada dos ucranianos foi registrada na região russa de Briansk na noite de 13 de janeiro, na cidade de Seltso, que voltou a ser palco de eventos pirotécnicos não programados. Segundo relatos, a fábrica química, batizada em homenagem ao 50º aniversário da União Soviética e conhecida por sua produção de explosivos, foi atingida provavelmente por mísseis Atacams. A fábrica pertence à holding Techmesh, envolvida em ordens de defesa do Estado russo. O governador de Bryansk, Alexander Bogomaz, relatou que as forças de defesa aérea russas detectaram e destruíram drones sobre a região, mas não comentou sobre os danos à fábrica ou sobre vítimas até o final desta edição. Durante a ocorrência em Bryansk, moradores relataram que a defesa aérea russa, ao interceptar os drones, causou danos colaterais, com destroços caindo sobre suas próprias casas. Quando estávamos quase finalizando essa edição em 14 de janeiro, os ucranianos engataram mais uma sequência ousada, atacando aquele mesmo depósito russo que havia queimado por vários dias e que os russos tinham acabado de apagar o incêndio. O governador da região de Saratov, Roman Busagin, confirmou os ataques a instalações industriais em Engels e havia relatos de que mais um tanque começou a queimar, e as primeiras imagens dessa ação é o que você pode ver agora na tela. Quase que simultaneamente, houve um ataque em Kazan, bem longe da fronteira ucraniana. Moradores locais relatam que o incêndio está localizado na área da usina Kazan Orgsintes. Em primeiro momento, as autoridades russas disseram que nenhuma planta industrial foi atacada na região. E as imagens que você vê falam por si só. Essa estrutura atacada, a Kazan Orgsintes, conforme declarado no seu site, é a única fabricante russa de policarbonatos, que são plásticos de alta resistência utilizada pela indústria russa, e também uma das maiores fabricantes de polietileno de alta e baixa densidade do país. Até o final dessa edição, não havia o pronunciamento oficial ou do Kremlin ou do Ministério da Defesa russo sobre a sequência de eventos que cruzou a Rússia nas últimas horas, e vamos te atualizar nos próximos episódios. Дрон летит где-то надо мной. Возле меня. Вон что там летает, слышите? Вон там где-то дрон. Смотри, смотри, смотри. Пиздец. Ебать мой рот. По всей области тут